emocional para ela e o custo financeiro no final das contas. Sempre barato sai caro. Sim. Entendi. É uma das cirurgias mais procuradas hoje, quando se fala de plástica no ser humano, é uma das mais procuradas, é o nariz? É uma das mais procuradas. É. E quando, eu achei que tem uma lógica, muito lógica que você colocou, porque se você vai mexer, vai retirar cartilagem, vai não sei o quê, você vai tirar toda uma estrutura que já tem na pessoa. Então, se você faz de uma maneira muito rápida, mais barata, e não fizer um reforço ali, como você está falando, você falou que o nariz pode cair. Ele pode, sei lá... Não sabia disso, não. Eu também não sabia, você entendeu? Olha o perigo. Você faz, fica bonitinho, daqui a pouco... Vocês lembram? O nariz parece que está ficando meio do lado, está vindo para cá. É um tipo de coisa que você tem que economizar. No meio do rosto. Ela falou assim, carro você bate, troca, joga fora, o seguro paga outro. No seu corpo você não consegue trocar. Isso é o melhor. Lembra o caso do Mariano? O Mariano tinha feito 4 cirurgias. Lembra que ele foi na fazenda, já falava no nariz que ele não respirava, não conseguia cantar. Olha o custo que teve isso pra ele. Aí depois de muito conversar comigo, ele tomou coragem e aí a gente fez a cirurgia. Hoje consegue estar com o nariz super bonito, a Jaque acabou fazendo junto também. Os dois tinham um problema tanto respiratório quanto estético. A gente conseguiu arrumar dos dois. Que legal. Uma dúvida, você falando de artista, né? Eu já vi artistas que fizeram a rinoplastia e mudou o sorriso. Isso é uma impressão, é uma ilusão de ótica que a gente tem ou realmente mexe no sorriso? Pode acontecer quando o enxerto é colocado muito baixo, abaixo da espinha nasal. E aí ele ocupa o espaço da musculatura orbicular da boca e pode travar o sorriso. Então, depende do posicionamento do enxerto que você coloca ele, você consegue controlar isso. Por exemplo, no caso do Michael Jackson, parece que aconteceu isso, né? Aconteceu de tudo lá. Porque ele tinha um sorriso muito bonito mesmo. Sorriso bonito. E nesses últimos anos que a gente viu ele ainda, né? Ele ia sorrir, a gente parecia uma coisa que repuxava a boca dele. Não é possível. Parece que fez um botox aqui e congelou a musculatura. Entendido, Não sei se foi por conta da rinoplastia, pode ter sido, mas ali o nariz dele é um grande exemplo de cada cirurgia nova que ele ia fazendo e eu removendo mais cartilagem. Então, se tivessem feito uma cirurgia de reestruturação, talvez naquela época não tinha esse tanto conhecimento como tem agora. Então, acabou sempre, tá incomodando o volume, vai lá, tira. Cada vez ele foi retraindo e colapsando mais. Então, o nariz vai crescendo com o tempo, né? Na verdade, o que cresce, o nariz ele cresce, mas não é a cartilagem que cresce, porque os ligamentos da cartilagem vão pesando, então normalmente quem tem o nariz já um pouco caído, ele tende a cair mais com o tempo. Quem já tem o nariz um pouquinho mais levantadinho, às vezes ele suporta melhor o tempo, mas a gravidade vai puxando os ligamentos das cartilagens e ela vai abaixando um pouquinho. O crescimento da cartilagem é pequeno, mas acontece sim do nariz crescer com o tempo e quando a gente faz a cirurgia da forma como eu faço, a gente trava ele no lugar e ele não cai mais. Tem uma idade boa para fazer a cirurgia, assim, que você eu já ia perguntar isso, pensando em autoestima, assim, os adolescentes, que tem várias questões corporais, né? Assim, a gente vê muito pela maturidade. O interessante, quanto mais nova o paciente procura, com 12, 13 anos, são pacientes muito maduros em relação à questão do nariz. Porque realmente, para procurar tão cedo, porque realmente incomoda muito. E aí é legal fazer porque você passa aquela parte, você que é psicólogo sabe, aqueles traumas infantis de bullying e tudo mais, então ela passa aquela fase ali inteira para depois ter que operar. Senão ela poderia... tem fase de crescimento ainda também, né, doutor? Então, mas aí a gente faz raio-x de controle, vê se já parou de crescer. Menina a partir de 12, 13 anos geralmente já parou. Menina a partir de 17 normalmente, mas a gente faz raio-x para ter certeza, parou de crescer a gente pode operar. E é muito melhor você fazer uma cirurgia nessa fase que já incomoda, sem que a paciente tenha que passar por todo o trauma de bullying, autoestima, que isso aí muitas vezes não recupera na vida inteira. Nosso diretor tem uma pergunta aí. Doutor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo. Doutor, qual que é a diferença de uma cirurgia de rinoplastia e de uma harmonização que é feita de uma maneira, acho que dura menos, né? Não sei se é a durabilidade a diferença principal ou o que seria a principal diferença? Durabilidade, risco e resultado. Durabilidade, você põe um preenchimento no nariz, ele vai absorver, com o tempo ele vai cair novamente. Para levantar a ponta é muito ruim porque você coloca um gel aqui, onde deveria ser uma estrutura, dá uma semana a ponta já está caindo. Onde dura mais? Às vezes para camuflar um pouco da giba, eu coloco nessa região aqui em cima, dá uma aumentadinha, camufla a giba, ali tem uma durabilidade um pouco maior. Para onde não funciona? É a questão de resultado, para nariz que tem a ponta mais volumosa, por exemplo. Então você vai preencher mais uma ponta que já é volumosa, só vai piorar. E a questão de risco, que o risco de você ter uma necrose ou até cegueira fazendo aplicação nessa região do radix é grande. Então, isso é grande não, mas pode acontecer. Então, o risco de cirurgia, muitas vezes a pessoa vai fazer um procedimento mais simples, mas na verdade o risco que você tem ao fazer isso pode ser que seja uma complicação mais grave do que uma cirurgia teria. E você nunca vai ter um resultado, vai ter que ficar fazendo todo ano, custo financeiro no fim da vida acaba sendo maior. Então, com a cirurgia você consegue resultado melhor, um risco menor e durabilidade. Muito bem.
Legal? Mais uma outra informação.